Ô, Cabidão, quando eu passava a escalação ali, senti em você um ar de dúvida, um dedo indicador na têmpora esquerda pensando, esse time? Interrogação. Por quê? Não é nem por causa do... Muito se fala na volta do Dineno, ok, tem que ser enaltecido mesmo porque foi um longo tempo. Mas não tá se falando da ausência do Gabigol. Então, né, e assim, como a gente já havia conversado aqui, né, dificilmente Matheus Pereira, Dudu e Gabigol vão jogar juntos. Dificilmente. Não, começar jogando, né, Cabigol? Acho que durante a partida circunstancial... Quando você tá perdendo, CJ, você arrisca tudo. Isso. Né? Dificilmente ele, com o professor Jardim, pelo menos... interpretando o que ele tem falado, é isso. Matheus Pereira do Gabigol dificilmente jogaram juntos. E aí, a opção aí na escalação do Adroaldo é pelo Dudu. Né? Agora, eu fico muito em dúvida sobre o aproveitamento ou não do Wanderson no time, tá? Por quê? Porque o Wanderson é um jogador que, óbvio que ele não é craque, óbvio que ele não é um cara que vai desequilibrar partidas, mas ele é um cara que, pelo menos taticamente, ele tem entregado mais do que esses todos que estão à frente ali. Qualquer um. Matheus Pereira, Caio Jorge, Gabigol, Dudu. Taticamente você fala sem a bola. Principalmente sem a bola, Porque com a bola o Dudu entrega bem mais que o Wanderson. O Dudu é muito mais jogador, isso não tem dúvida com relação a isso. Mas depende muito da aposta do jogo de hoje do Leonardo Jardim. Uhum. O Rogério Ceni vai jogar mais fechado, buscando a transição? Não, já te aviso que não. Mas contra o Santos foi um pouquinho assim. Mas eu acho que mais circunstância de jogo. Mas foi um pouquinho assim. E aí, é a minha dúvida, o Cruzeiro vai ficar com a bola? O Cruzeiro não vai ficar com a bola? Porque quando você tira uma peça dessa no time, a característica da equipe como um todo, ela muda bastante, CJ. Então, assim, eu respeito, obviamente, a escalação do Adroaldo, mas eu confesso a você que tá muito difícil alguém acertar 100% essa escalação. Inclusive, na defesa, né, com o Jonathan Jesus. Eu não voltaria com o Jonathan Jesus, não, tá? Eu manteria o Vidalba. Então, tá bom. Você também? Porque dos três, pra mim o Vidalba é o mais titular dos três hoje. Por quê? Era exatamente a pergunta que eu ia fazer, ou pro Grice, ou pra você. Como o Cabido deu a deixa, depois ele pode até falar da preferência dele. Por que o Vidalba... Vocês não estão se apegando ao resultado só do São Paulo? Não. O Vidalba... Já tinha falado isso aqui antes. O Grice também falou. O Vidalba, desde que ele entrou, ele tem sido mais regular, CJ. Tem feito partidas primorosas? Não. Mas ele tem sido mais regular, tanto de zagueiro quanto de lateral. Tem jogado um feijão com arroz, o simples, não tem inventado. É um jogador que tem qualidade para sair jogando. Apesar da altura, é um jogador que tem uma boa agressividade. Então, o Jonathan Jesus já oscilou mais e o Kaique também já oscilou mais. Gente, o Jonathan Jesus estava sendo elogiado há um mês atrás, cara. Sim. A gente elogiou ele aqui. Eu tô falando de oscilação, não tô falando que o Jonathan Jesus é eu acho que horroroso. tá pesando a expulsão dele. A expulsão dele, todo mundo foi contra. A suspensão, as ausências. Não. O jogo contra o Sul-Americano, na Sul-Americana, pesou muito. Eu acho que foi ali que ele... Ali pesou muito, porque foi o pior jogo dele no Cruzeiro. Ali pesou muito. Mas ele oscilou mais do que o Vidalba. Acho que o Vidalba tem sido mais regular. Mas se o Jonathan Jesus entrar no zagueiro, eu colocaria o Vidalba lateral. Se ele quiser manter o Kaique, eu mantenho o Vidalba na zaga. O Vidalba é titular pra você, independente da posição, o Vidalba pra mim é titular. É o que menos joga mal. Nossa, que palavra forte, hein? É o que menos joga mal. Acho que aqui do quarteto... É porque assim, qual foi o jogo ruim do Vidalba? O ruim do Vidalba? Não tem. Pegar esse ano não tem jogo. O Vidalba te entrega sempre a nota 6. Os outros às vezes entregam nota 7, nota 8, mas entregam nota 4, nota 3. Eu acho que eu sou o único Jonathan Jesus aqui. Não. Tá, mas aí ele, o Kaique e Vidalba. Não, Kaique. O Vidalba pra mim é banco. Entendi. Entendeu? Mas assim, vocês entendem, sabem até mais que eu, e a voz do povo é a voz da razão. Vocês três têm mais razão, talvez. Não tem isso. Na observação. O ponto é a oscilação a amplitude dessa oscilação. Ela é muito grande no Jonathan Jesus. Ele te entrega, como o Gris falou, ele te entrega um bom jogo, mas no seguinte ele joga muito mal. E assim, parece que a gente tá crucificando o Jonathan Jesus pelo jogo contra o Mosquiruna, mas não é isso. Não é isso.
né? Ele se mostrou ansioso em alguns momentos, o que é natural, a gente tá falando aqui de um zagueiro novíssimo, um cara Jovem, muito jovem, ele vai oscilar Mas mesmo. sabe o que é, Cabidão? Você lembra que o Cássio reclamou? Acho que foi contra o Mushukruna mesmo, que fica muito exposto, que ele é a pessoa que menos gosta de tomar gol e que lá na frente tinha que marcar, enfim. E aí eu acho que o Vidalba jogou na melhor partida defensiva do Cruzeiro. Talvez. Menos exposto. Talvez. E o Jonathan Jesus sofria junto com o Fabrício Bruno, junto com os Ele laterais. não experimentou O fechadinho, o todo mundo marcando, a boa marcação e a boa defesa que foi contra o São Paulo. Não é nenhum absurdo o Jonathan Jesus jogar hoje, não. Não é nenhum absurdo. Mesmo porque o Vidalba não é o Beckenbauer, gente, não é o Cannavaro, não é o Alejandro Nesta, não é. Não é. Mas as análises são sempre feitas também em cima do momento. O Cruzeiro repetir o time sem Dudu e Gabigol, pra mim também não seria uma surpresa. O time vinha jogando mal, fez uma partida muito ruim na Sul-Americana, e aí teve um alentozinho contra o São Paulo, um time um pouco mais organizado e mais agressivo. Por que mudar esse time também?